Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo em mais um vídeo juntamente comigo para nós questionar: a Bíblia responde? Ou é necessário, ou se tem apenas argumentações paralelo, extra-bíblica, tradições ou teológica? E a pergunta da vez, essa semana, algumas pessoas em lugares diferentes e cidades diferentes me abordaram da seguinte forma: no primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 19, diz: no qual também foi, pregou aos espíritos em prisão. Quais a pergunta que se fizeram? Primeiro, pastor, ele pregou, Jesus desceu ao inferno e pregou para aquelas pessoas que morreram na impiedade. Eles tiveram uma outra oportunidade, isso que o versículo está falando. Segundo, qual é a natureza da pregação? E terceiro, se Jesus desceu, então é fato que essa pregação se deu naquele período da morte e ressurreição, vamos chamar ali da sexta-feira, a partir das 3 da tarde, até o domingo da ressurreição. Como compreender esse versículo? Porém, antes, não se esqueça de inscrever no nosso canal aí do YouTube, você que ainda não se inscreveu, você também que nos segue pelas páginas das redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, não deixe de comentar, comente lá, compartilhe o link, tá certo? Participe dessa ideia, a Bíblia responde, ok? Porque muitas coisas, queridos, infelizmente a pessoa acha que é enigmático, e a Bíblia tem uma resposta. Então participe conosco aí no nosso canal e também nas páginas das redes sociais. Vamos lá. Então o versículo 19 diz: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Amados, alguns versículos da Bíblia, palavras ou frase, elas se resolvem praticamente só fazendo o uso, né, o termo usual da palavra. E alguns outros casos não, você necessita de outras regrinhas, entender o texto, compreender o contexto, às vezes a intenção do autor, o tema do livro, às vezes nós precisamos explorar isso, porque só a frase dentro do versículo não é suficiente, esse é um deles. Se eu pego somente essa frase, como fazem, pode ver que os espíritos utilizam de uma forma, o catolicismo romano de outro, e os ramos do protestantismo também tem as suas ideias sobre este versículo, mas só que eu tenho que interpretar esse versículo dentro do contexto para compreender, certo, qual pregação, quem são esses espíritos e qual o período. Então vamos a ele. No versículo 18, quando o autor do livro Caso P está dizendo: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo e pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Essa palavra aqui, pelo Espírito, está em maiúsculo, é pelo Espírito Santo, beleza? Ok? Outro sim. Aí o Espírito Santo, aí vai, no qual também foi, ó, no qual também foi. Quem é no qual também foi? O mesmo que vivificou Cristo. Quem que vivificou Cristo? O Espírito Santo. Tem outros textos paralelos, como em Romanos, tá certo? Então, também foi também foi e pregou os espíritos em prisão. Agora, quem são esses espíritos em prisão? Aí você tem a referência em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, os quais no outro tempo, olha os espíritos em prisão, quais outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava-se no dia de Noé, enquanto se preparava a arca. Aí qual foi a consequência dessa pregação? A não arrependimento. Então aí o autor vai dizer, na qual poucas, isto é, 8 pessoas, 8 almas, se salvaram pela água. Então fica evidente que Pedro está pegando aqui, usando Noé, o período de Noé, que ele é o pregoeiro da justiça, certo? E as pessoas não se arrependeram, salvou-se poucas almas. Então esse espírito em prisão, ela é uma referência ao período de Noé. Não que Jesus desceu, é o mesmo espírito que vivificou a Cristo, no qual anteriormente também usou Noé na pregação daquela época. Então a natureza da pregação ali era a representatividade de uma chamada para arrependimento, uma mudança de comportamento, até porque o mundo sofre o juízo do dilúvio justamente pelas condições deles. Aí depois continua o enredo, né, o texto trazendo mais verdade relacionado a isso, mas fica claro que o autor ele está trazendo aqui Cristo como exemplo de uma ressurreição que também passará
pela vida dos salvos. Olha que interessante, ó, que também como uma verdadeira figura, agora vos salvo. Batismo não de despojamento, não diz da carne, mas da indagação de uma boa consciência. Então ele está pegando o período de Noé e trazendo como figura, e a figura do período de Noé e trazendo como exemplo nação salvífica para os vivos, não para os mortos, tá bom? Então, para encerrar, quem é que recebeu a pregação? Os povos na época de Noé. Quem é que foi usado? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Aí o versículo 19 vai dizer, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão, em qual tempo? No período de Noé. Então Noé foi usado pelo Espírito Santo para ser o pregoeiro da justiça, porém poucos se salvaram, foram apenas 8 pessoas. Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu estarei procurando junto com você entender melhor, tá bom? Um abraço, Deus abençoe!